Ontem, contra o Juventude, contra o São Paulo e contra o Botafogo. O Vasco perdeu por falta de vitalidade. Vitalidade, vontade de ganhar, gana, intensidade. Time acabado do nosso Cruz Maltino. E o Diniz ontem foi perguntado sobre a partida, o que ele achou. E é claro, eu, Lucas, trago as palavras do técnico Fernando Diniz para você aqui neste Acorda Vascão. Na data FIFA, a gente trabalhou tudo que dava para trabalhar. Então, vou te falar, a gente trabalhou saída de bola, a gente trabalhou construção de linha média, para jogar com um time de defesa mais baixa, marcar em bloco alto, bloco médio, bloco baixo. O que aconteceu hoje é que a gente teve muito erro técnico e a gente perdeu muito duelo hoje, muita segunda bola. Isso determinou o resultado do jogo. A melhor jogada do Ryan, as duas melhores jogadas do Ryan foi quando ele jogou de ponta, não de centroavante. Então o espaço que tinha para ele jogar, hoje melhor, mesmo se ele tivesse centroavante, muito provavelmente tinha tirado ele para o lado, para poder jogar, porque a gente não conseguiu jogar pelo corredor central. Então eu não acho que hoje, se o Ryan jogasse por dentro, ele teria feito uma partida melhor do que ele fez hoje. E ele não ficou de assistente, de lateral. Ele pouco voltou até a última linha lá. E o lance que ele, como você mesmo disse, foi o Marlon que fez o gol. A gente perdeu, não teve nada a ver com o Ryan. A gente perdeu uma bola, estava no nosso pé, a gente perdeu uma bola e teve um contra-ataque. Não era o Ryan que ia marcar o ponta. Ele uma vez marcou o ponta do adversário. E eu nem trouxe o Ryan para acompanhar o Marlon. O Ryan praticamente veio até o meio, fechava, e se a gente roubasse a bola, era uma condição de contra-ataque. Mas, obviamente, isso não impede dele jogar, muito pelo contrário, de centroavante, como ele vinha jogando. Quando ele jogou de centroavante, teve uma pergunta de um colega seu na entrevista passada: por que você está jogando de centroavante se ele rende melhor do lado? Então, existe um certo condicionamento pela derrota do que aconteceu no jogo, mas eu não acho que o Ryan hoje, se ele jogasse mais por dentro, teria mudado muito o cenário, porque não era questão de um jogador ou outro. A gente errou muito tecnicamente, Lineker, muito. Então, a gente não chegou. Se ele estivesse na frente, a gente ia chegar pouco. A gente chegou pouco com o Ryan na frente, que ele teria feito hoje de muito diferente se a gente não conseguia entrar com a bola de uma maneira mais clara no último terço do Grêmio. Então, quando a gente entrava, a gente estava errando a maioria dos passes e cedendo contra-ataque. A gente jogou errado hoje e mal. As duas coisas. Principalmente o primeiro tempo. O segundo tempo, a gente, quando voltou de uma maneira mais equilibrada, mas a gente tomou o gol, a bola que estava no nosso pé, a gente cedeu para o adversário, cruzaram, raspou no Robert Renan, tirou o Barros da jogada. E aí o jogo com 1-0, o Grêmio, acho que ele fez um primeiro tempo bem melhor que o Vasco. E jogou o segundo tempo melhor também, mas o primeiro tempo foi uma diferença muito grande. Eles finalizaram 16 vezes no primeiro tempo. Acho que 4 ou 5 no segundo. A gente precisa melhorar, mas não acredito que foi por conta do Ryan, ter tirado o Ryan da zona central e ter colocado ele na ponta. Amigo vascaíno, o clima no Vasco não é nada bom, né? Deixe a sua opinião nos comentários. Duro, vascaíno. Duro demais. Bom, se você curtiu esse Acorda Vascão, deixa aí nos comentários. Esse foi o nosso primeiro vídeo dessa